Queridos amigos, irmãos, participantes, eu vos saúdo com a paz do Senhor. E nós estamos aqui em mais uma aula do nosso EBD em Síntese Podcast, no comentário da lição bíblica de número 4, do dia 27 de outubro de 2024. Nós saudamos a todos e também saudamos o nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso diretor do ENEC, pastor Reinaldo Odilo. Nessa classe de adultos, participamos juntos, eu, presbítero Ítalo, da congregação de Monte Sião, pastor Aldo Dantas, coordenador do setor de número 25, irmã Milde Prachedes, professora da EBD no Tempo Central e também participante da comissão de visita, a quem eu quero saudar, a irmã Milde e pastor Aldo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ítalo, e a paz do Senhor, pastor Aldo. E a todos os nossos irmãos que estão a nos acompanhar neste podcast. Pastor Ítalo, a paz do Senhor, irmã Hilde, todos os nossos irmãos conosco neste momento de ensino da palavra de Deus. E já quero registrar aqui, deixar a minha palavra de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Martim Alves, pela vida do pastor Reinaldo Odilo, que tem nos confiado esta missão de fazermos esse podcast, e agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, o presbítero Ítalo e nossa irmã Milde, pela companhia, companheirismo de sempre, para estarmos aqui para mais um trimestre, e desta feita, o último trimestre durante 2024. É um privilégio poder estarmos aqui e participar desta aula. Estamos aqui juntos para a lição de número 4, que tem como tema a promessa e a obediência. É uma lição que é um trimestre que está voltado para o estudo das promessas de Deus na vida do crente, da igreja, né, de maneira geral. E a nossa aula hoje é promessa e obediência. O textuário que fundamenta a lição está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15, que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A verdade prática extraída é: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. Realmente essa é uma grande verdade, né? A bênção do Senhor, ela influencia todas as áreas da vida do cristão. Nós temos um texto de leitura em classe, que os professores fazem, os alunos também, que está lá em Deuteronômio capítulo 29, Hebreus capítulo 8, que você na sala de aula pode, juntamente com alunos, juntos aí, participarem, lerem e se edificarem com essa orientação da lição fundamentada na palavra de Deus. Nós temos na lição de hoje, pastor Aldo e irmã Milde, uma ideia central. A ideia central chamada obediência, como se fosse a palavra-chave da lição que a gente está estudando no dia de hoje. Então, quando a gente vai falar sobre a obediência, a gente faz assim duas perguntas provocativas. A primeira é: a graça nos isenta de obedecer? Ou seja, a graça isenta o cristão da obediência? Ou a desobediência, ela exclui da graça? Né? São perguntas interessantes que a gente pode aí, né, num comentário, na introdução, pastor Aldo, irmã Milde, a título de introdução. Muito bom esse tema, né, para a gente estudar. É verdade. E a gente vê que a obediência, ela é sine qua non, né? É uma condição sine qua non. As promessas se cumprem na vida do povo de Deus, tanto no Antigo Pacto como no Novo Pacto. Verdade. Pastor Aldo. Realmente, a obediência é uma condição, né? Uma condição para receber as bênçãos de Deus. E a obediência é o pacto. Essa condição permanece, né? Para que você possa receber de Deus a justiça, não é, a graça, para que você possa receber a paz, né? E possa desfrutar dessa promessa de alegria no Espírito Santo também. Você depende de uma vida de obediência à palavra de Deus, à palavra de Cristo. Enquanto que a desobediência, ela vai trazer muitos transtornos para a vida das pessoas e vai fazer com que ela se afaste das promessas de Deus. Verdade. Ela também é uma resposta amorosa daquele que recebe a promessa. Uma resposta ao Senhor, de gratidão, de amor, não é? Se a pessoa tem fé naquilo que Deus prometeu,
e ama ao Senhor, ele obedece. É verdade. Um texto bíblico que pode embasar a resposta a essa provocação seria Romanos capítulo 6, do versículo 9 ao 15, quando Paulo nos mostra a nossa condição hoje em Cristo, né? Que nós morremos para o pecado, nós vivemos para Deus, e o cristão ele é exortado a apresentar o seu corpo, apresentar a sua vida num ato consagratório de serviço a Deus, né? De forma que a lei do pecado não tem mais domínio sobre nós, porque agora nós estamos debaixo da graça. E porque estamos debaixo da graça, de modo nenhum pecaremos, não é verdade? É Então, verdade. isso aqui, a nossa lição também traz até uma sugestão para a gente começar com essa provocação, para extrair aí os nossos alunos, ouvintes, professores que estão participando, as ideias necessárias para fechar os assuntos que com certeza surgirão na sala de aula, na explanação da nossa lição, tendo em vista que essa reunião que estamos aqui é para professores e alunos, né? Então, vamos lá, começando aqui no primeiro tópico da nossa lição. A obediência no Antigo Testamento. Irmã Milde. Nós vemos que o Senhor estabeleceu o seu pacto logo na saída do Egito, não é? Quando os israelitas estavam já no deserto, já tinha atravessado o Mar Vermelho, lá em Horebe, o Senhor fez aquele pacto, que está escrito lá em 19 de Êxodo, não é? Que diz assim, agora, pois, se diligente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal. Ora, o que Deus queria para o seu povo, né? Que ele fosse um reino sacerdotal, um povo santo. E nós vemos no Novo Testamento Pedro falando que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo particular, né, do Senhor, adquirido, para viver uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor. E o nosso Senhor Jesus foi o maior exemplo de obediência, não é? Nós vemos na palavra que ele foi obediente, inclusive até a morte, e morte de cruz. Passou por aquele sofrimento no Getsêmani, um sofrimento tremendo, que ele sabia que estaria separado do Pai, porque receberia toda a culpa da humanidade, todos os pecados odiosos, coisas horríveis, né, que os homens fazem contra Deus, as blasfêmias, tudo ele sofreu por nossa causa, mas ele foi obediente e disse, seja feita a tua vontade. E ele até para falar, ele disse, eu não falo por mim mesmo, e nada eu faço por mim mesmo. Lá no Evangelho de João, nós vemos ele falando o tempo todo sobre isso. Como ouço, isto eu falo. Né? E ele não fazia nada por si mesmo, porque o Pai estava com ele e ele procurava fazer tudo quanto agradava ao seu Pai. E nesse momento em que ele escolhe o povo de Israel, ele queria a obediência do seu povo, ele queria ser diligente, não é? Fizerdes, guardados os meus mandamentos. O nosso textuário da lição diz para nós hoje, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa é a resposta de todo aquele que faz, que está dentro do pacto, que estabelece o seu pacto com o Senhor, de viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao seu Deus, aquele que lhe adquiriu para ser seu povo. E do mesmo modo como o povo no passado foi exigido deles esta obediência, que é a nossa palavra-chave hoje, não é? Que nós estamos estudando nesse primeiro tópico, a apresentação dos termos do concerto de Deus. Apresentamos agora o de Horebe, não é? E foi feito um outro concerto, quando o povo já estava já bem próximo, há uns 38 anos, ou quase 40 já, ele já estava bem próximo da entrada na terra prometida. Deus estava para cumprir aquela promessa feita a Abraão, de dar as terras da sua peregrinação àquele povo. Depois que havia feito uma purificação do povo, não é?
tirando todos aqueles que não criam nele e não confessavam a ele de forma fiel, porque viviam murmurando todo o tempo e até amaldiçoavam os seus filhos, que eles iam perecer tudo no deserto, e o Senhor disse, não, os seus filhos vão entrar, vocês não vão entrar. Mas eles, infelizmente, não obedeceram ao Senhor, porque não creram e nem manifestaram o amor verdadeiro ao Senhor. Não fizeram como aquilo que Deus nos espera de cada um de nós, que o sirvamos em espírito e em verdade, né? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Infelizmente, aconteceu isso. E lá nesse momento, nas campinas de Moabe, nesse novo pacto que o Senhor estabeleceu já com a nova geração, com os filhos daqueles que haviam morrido no deserto, haviam desaparecido, e que iam entrar, que a Bíblia fala que somente 2 homens dos que saíram do Egito, 2 adultos que saíram do Egito, entraram, que foram Josué e Caleb. Apenas esses 2. Os outros eram filhos dos murmuradores, daqueles que não creram na palavra do Senhor. Foi a falta de fé também que não permitiu que eles entrassem. E falavam mal do Senhor. A murmuração sempre é assim. A pessoa fala mal, diz aquilo que não é verdade. Ele nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto. Sempre que havia uma prova da fé deles, eles diziam estas coisas desagradáveis diante do Senhor. E diz a palavra que o Senhor suportou por 40 anos, né, as provocações daquele povo, até que desapareceram e chegou o tempo em que ele haveria de cumprir esta promessa. E o Senhor novamente estabelece esse concerto com eles. Se diligente, não é? Ouvis, guardar os meus mandamentos. Nós temos aqui na leitura da palavra do dia desta lição, guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, estrangeiros que estáis no meio do arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador de água. Deus não excluía ninguém, né? Todos estavam debaixo daquele concerto, né? Para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Eles tinham que guardar os mandamentos, praticar a palavra e transmitir para as gerações futuras. O pai aos filhos e aos netos. Até aos netos, os avós tinham a obrigação também de... Isso foi até referido no Salmo 78, que Deus estabeleceu este mandado para os seus filhos, para que guardassem os seus mandamentos. E no Shemá, que tem no capítulo 6 de Deuteronômio, o Senhor estabelece isso aí, né? Ouve, Israel. O ouvir é no sentido de atender, de obedecer, de guardar, de ter interesse de cumprir, de fazer a vontade do Senhor, para que se cumprisse todas as boas palavras que ele havia prometido ao seu povo, dando bênçãos para eles, né? Isso foi o concerto que foi dado nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra, né? E precisava deste novo concerto que havia sido quebrado pelos demais que pereceram no deserto. Lá a carta aos Hebreus nós vemos que por que causa eles não entraram? Por causa da falta de fé. Eles não creram nas promessas do Senhor. É muito importante a pessoa também crer na fidelidade do Senhor, que como diz a palavra, não é? É fiel o que vos chama e também o fará. É fiel aquele que ele prometeu. Ele é capaz de fazer, todo-poderoso para realizar aquilo que ele diz. E a exposição básica deste concerto pode ser vista em Deuteronômio 4, até o versículo 26, capítulo 26 e versículo 19 do livro de Deuteronômio, porque Deuteronômio significa uma segunda lavra da lei, não é?
deutero, que é a segunda lavra, e nomos, lei. E esse livro, ele repete os conceitos, as leis, as exigências do Senhor, e nós vemos no capítulo 28, que nós vamos estudar mais adiante aqui na lição, né? Sobre a questão das bênçãos, né? Que eles tinham direito se obedecessem à palavra. As promessas provenientes da aliança também, nos concertos de Moabe, elas seriam bênçãos que seriam lançadas do Monte Gerizim. E são muitas bênçãos, né? Bênçãos ali, principalmente materiais, né? Naquele tempo dos hebreus, as bênçãos eram vistas muito no sentido material. Bendito o teu cesto, bendita a tua maçadeira, o Senhor abençoaria na longevidade, na procriação, tanto dos animais como na procriação humana. Muitas e muitas bênçãos. E não iria faltar nada. Inclusive, a questão, se levantasse inimigos contra eles, a palavra diz que por um caminho vinham, por 7 seriam dispersos, né? Porque o Senhor estaria com eles, não os desampararia, e seria sempre o Deus que lhes ajudaria em tudo que eles necessitassem, e nada haveria de faltar a eles. E o Senhor prometeu bênçãos e bênçãos e bênçãos, muitas bênçãos que o povo desprezou pela desobediência, desprezou aquilo que o Senhor tinha prometido para ele. E as consequências seriam bem ruins e bem terríveis, né? No Monte Ebal seria dado as maldições, que seria a consequência as consequências da desobediência deles. E a partir do capítulo 27 já começa também falando um pouco sobre isso. Nós vemos, portanto, no Antigo Testamento, que a obediência tinha uma relação direta com o cumprimento da promessa, né? Na vida do povo de Israel. O concerto de Deus com Israel, como observamos, tinha o cumprimento das promessas a partir da obediência do seu povo. E nós, pensando agora no Novo Testamento, a gente pode ver que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso principal exemplo, né? O principal exemplo de obediência para nós. Ele disse, não pense que eu vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Eu não vim abrogar, vim cumprir. E ele cumpriu tudo aquilo que a gente não era capaz, nem o povo de Israel foi capaz de cumprir. E assim, nós hoje somos justificados pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua obediência. Como entrou o pecado no mundo e a maldição passou para todos, né? A morte passou a todos, inclusive até a criação, não somente nós. E o Paulo até diz assim, e nós que hoje temos a ajuda do Espírito Santo, nós mesmos sofremos as consequências do pecado. Apesar de sermos libertos do pecado, o pecado já não tem domínio sobre a nossa vida, mas as consequências da maldição da terra, nós sofremos, enquanto aqui estamos peregrinando. E se quisermos sermos abençoados, precisamos realmente sermos submissos ao Senhor e guardarmos a sua palavra, amarmos a Ele, guardando os seus mandamentos. Nós ouvimos esta bela explicação da nossa irmã Milde com relação, né, ao concerto no Antigo Testamento. Nós vamos perceber que o princípio da obediência, né, que se requeria no Antigo Testamento, ele permanece no Novo Testamento. Ou seja, enquanto no capítulo 29, lá, 28, 29 de Deuteronômio, nós vamos ver, né, esse pacto, essas bênçãos sendo prometidas, né, ao povo e tendo como exigência a obediência, a gente vai ver isso lá no capítulo 8 de Romanos, não é? A nova vida agora debaixo da lei, agora, lei do Espírito, né? Não mais a lei
da lei, mas a lei do Espírito de vida. É uma lei que opera pelo poder do Espírito, que inscreve ou que institui um novo pacto a partir de inscrever isso no nosso interior, no nosso coração. Então, é importante que a lei de Deus agora ela está gravada no coração para que o homem possa cumpri-la, para que o homem possa obedecer a ela. Então, o escritor aos Hebreus vai mostrar a superioridade desse novo pacto, desse novo concerto, da nova aliança, né? E que requer também obediência. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento vão exigir a obediência como fundamento, como parâmetro para receber as bênçãos de Deus. Então, é um novo concerto, de fato, né? É um novo concerto, como diz o escritor dos Hebreus, no capítulo 8, melhor dizendo, Hebreus capítulo 8, falei Romanos, mas Hebreus, mostrando a superioridade da lei, superioridade do novo pacto, do Novo Testamento. Então, com a graça de Deus, o homem aceita, e agora essa lei passa a ser inscrita em nosso coração, no nosso interior, e nós passamos agora a ter a Deus como nosso Deus, e Deus nos ter como seu povo, não é? Como seu povo, desde que nós possamos viver essa obediência. Agora, quem é o mediador deste Novo Testamento? Nós vemos ali Moisés mediando, o povo na antiga aliança, agora é o próprio Cristo que está mediando, né? É Cristo, ele é o mediador que estabelece esse novo concerto. Quando ele aparece a Paulo, Paulo diz assim, o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, né? E fala aquela questão que a gente, como caso dizendo, este caso é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber. Então, ali ele está instituindo um novo pacto, ele está instituindo a nova aliança, não é? O novo concerto. Então, ele é o mediador, ele é o cordeiro, ele é o sacrifício, é através do seu sangue, né? E ali nós podemos afirmar que este novo pacto, né? Essa promessa é uma promessa que está sendo feita por meio da graça, por meio do amor de Deus, né? Um amor e uma graça que vai responder a um coração arrependido, contrito. E essa fé é demonstrada por meio da obediência, né? A obediência, esse amor e essa fé que temos em Deus, ela é demonstrada por meio da obediência. Então, a obediência, né, no novo concerto, ela vai mostrar, ela vai exteriorizar uma fé que ninguém vê e também um amor que também ninguém vê. Então, o Senhor Jesus vai dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ora, guardar aqui no sentido de obedecer. Você me ama, você obedece os meus mandamentos. Então, a obediência passa a ser uma demonstração de fé, uma demonstração de amor a Deus e uma demonstração de que faz parte deste pacto, desta aliança, né? Então, essa obediência ela tem que permanecer até a vinda de Jesus. E o crente tem que ser fiel, mesmo nas lutas, nas dificuldades, mas fiel ao que prometeu, fiel àquele que fez a promessa. Promessa, que promessa? Promessa de nos justificar, não é? O reino de Deus é a justiça, é paz, não é? E alegria no Espírito. Então, quando você desfruta desta alegria, você tem a demonstração de que a paz de Deus está no seu coração, de que você foi justificado por Deus. Então, o novo pacto, a nova aliança que veio por meio de Jesus, ela veio também exigir obediência daqueles que se chegam a Deus para um relacionamento com Deus. Deus vem através da sua graça, através do seu amor, buscando o homem, e o homem tem que correr do entendimento, da fé, mas, acima de tudo, da obediência à palavra de Deus. Essa é uma demonstração de que você realmente aderiu ao novo pacto, que você aceita o novo pacto, né? E Deus certamente honrará a sua palavra, fazendo cumprir as suas promessas na sua vida. Então, esse é o entendimento que temos
desse segundo tópico, né, nos mostra Jesus na nova aliança cumprindo a promessa de salvação, né, de salvação para todos aqueles que se arrependem e que por meio da fé aceitam a obra de Cristo Jesus. Tem uma mudança, né, nessa aliança, que a própria aliança do Antigo Testamento, que a irmã Milde falou, era uma aliança de obediência. A promessa era condicionada à obediência. No conceito de aliança, as partes elas se obrigam entre si. Você vai fazer uma aliança com alguém, você promete algo e recebe algo, né? Numa aliança comum, natural. Nesse novo concerto, Jesus ele é o mediador dessa aliança e ele nos dá a capacidade agora, pelo Espírito Santo, de cumprir aquelas regras da aliança. No Antigo Testamento, a obediência ela era condicionada, eu posso até estar equivocado, vocês podem me corrigir, a questão, como é que eu posso dizer, não, racional e comportamental, ao ponto de que muitas vezes a lei foi invalidada porque não se seguiu o espírito da lei. No Novo Testamento, Jesus criou uma regra, a regra do coração. Então, o Espírito Santo mora no nosso coração, domina nosso coração, inclina nosso coração e nos dá graça para cumprir aquela regra que não é uma regra meramente fria da letra da lei. Então, essa é a mudança que Jeremias diz: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? É uma grande diferença no Novo Testamento, o poder do Espírito Santo dentro da habitação no cristão para capacitá-lo a exercer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, como Deus é o mediador dessa nova aliança, as bênçãos provenientes dessa aliança, elas vão chegar nas áreas da nossa vida. Embora a gente tenha começado com aquela implicação, né? Será que a graça exclui a obediência? Ou o pecado, a desobediência, ele exclui a graça, né? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas agora, nessa vida em Cristo, a gente não vai usar de forma a graça de Deus não será vã para conosco, como o próprio apóstolo Paulo ele pregou. A graça de Deus não foi vã, ou seja, Deus dispensou graça e eu não peguei essa graça e joguei fora. Ou seja, eu não abri mão dessa graça, pelo contrário, ela foi efetiva. Deus me deu graça e eu recebi esta graça para cumprir a caminhada, para cumprir o caminho, para andar na vontade de Deus. Então, essas bênçãos espirituais, elas estão justamente condicionadas a essa obediência. Ou seja, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, que vem em resposta a esse andar na presença de Deus, a essa obediência a Deus, a consciência limpa, lavada com água pura, ou seja, ao novo nascimento, a uma vida de santificação. Então, é dessa forma que Deus demanda as bênçãos na vida do cristão, né? A obediência, ela vai criando esse caminho. É claro que essa obediência, ela é fruto da graça. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5, Paulo diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. No Antigo Testamento, o pecado tomando ocasião, né? A lei, a carne estava enferma, ele matou o ser humano. Mas no Novo Testamento, nesse concerto diferente, que é um concerto do Espírito, Deus nos dá graça para que sejamos obedientes, para que sejamos capazes de realizar a sua vontade. Então, isso vai redundar em a justiça cristã, proveniente de andar com Cristo, de seguir a Cristo, de viver a Cristo, de ter o seu modelo como Cristo, e com certeza, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, ou seja, a gente tem paz. Pastor Aldo e Irmã Milde, nós somos testemunhas como crentes. Nós podemos passar por processos de tribulação, de doença,
de enfermidade, de exteriores à nossa vontade e à nossa capacidade, mas a gente pode experimentar paz no meio da tribulação, porque essa paz não é circunstancial. Essa paz é a ação de Deus, ou seja, é uma vida correta para com Deus, é a paz com Deus, é a paz que guarda o nosso sentimento, nosso coração, que guarda a nossa mente, que o apóstolo Paulo falou em Filipenses no capítulo 4. Então, essa paz, ela produz a alegria no Espírito Santo. É muito difícil você se alegrar num ambiente de guerra, sim ou não? É muito difícil você ficar alegre num ambiente que você tem conflito. Mas quando o ambiente é de paz, ele propicia a possibilidade do desfrutar da alegria. Por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, porque só existe paz onde existe justiça. Você não tem condição de ter paz num ambiente injusto, porque você fica. Aquilo ali vai lhe maltratando, aquilo ali vai trazendo dificuldade, ressentimento, raiva, ira. Você só consegue ter paz num canto onde você sente a justiça, e é essa a proposta do reino de Deus, são essas bênçãos que Deus proveu para que nós usufruíssemos, né? A justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Eu já falei demais, agora eu vou passar para a irmã Milton, o pastor Aldo, fazer essas considerações do Tom. É o seguinte, temos que lembrar que no novo pacto tem o processo do novo nascimento. Nós fomos gerados de novo, né? Regenerados pela ação da palavra e do Espírito Santo na nossa vida. Conforme o Senhor prometeu à casa de Israel: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Então, o novo pacto é uma restauração do próprio ser, fazendo participar também na natureza divina. Paulo até falou: nós temos a mente de Cristo. Pedro disse: nós fomos, pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, ele nos fez riquíssimas e grandiosas promessas para sermos participantes da natureza divina, porque a vontade de Deus é que sejamos semelhantes ao seu Filho, porque quando ele nos resgatou, ele é o primogênito e nós outros somos muitos irmãos e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, o nosso Senhor. E é bom lembrar também que neste novo pacto, a primeira coisa que Deus faz é nos iluminar, nos tirar das trevas. Ele tira da potestade das trevas, do poder do mal. É por isso que Paulo diz: a gente, depois que creu em Cristo, que ressuscitou com Cristo, vamos permanecer no pecado? Aquele questionamento do começo, né, da graça. De modo nenhum. Porque a quem você se apresenta para servir vai ser servo. Ou você é servo do pecado, ou é servo da justiça. Mas em Cristo nos tornamos servos da justiça, para agradarmos a Deus e sermos também beneficiados com todas aquelas promessas que ele fez para aquele que permanece até o fim, a vida eterna em Cristo Jesus. E aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que lhe obedecem, que creram na sua palavra, que andam nos seus caminhos. E é muito bom lembrar os irmãos, leia o capítulo 8 da Carta aos Romanos também, na Nova Vida debaixo da Graça, é muito interessante ali, porque ele fala nos aspectos da nossa salvação, ali, como Deus nos regenerou e nos faz andar com ele, e nos tem garantido a adoção, a glorificação, a libertação do corpo do pecado também, não é? Que é quando seremos glorificados na sua vinda. E aqui eu até listei algumas bênçãos no novo nascimento. O primeiro que eu já falei: nos tirou da potestade das trevas, nos deu o dom do seu Espírito, quando ele disse para os discípulos permanecerem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos, né, do poder. Uma outra coisa que precisamos lembrar também, que o reino de Deus, que é o novo pacto que Deus fez conosco, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Como é que eu digo que sou de Deus, que Deus está comigo, se eu continuo no pecado? Não tem virtude nenhuma aí.
Verdade. Cadê o poder, a capacitação para vencer o pecado? Vem do Espírito Santo, quando nos submetemos a Ele com fé, com amor, guardando a sua palavra. Nos deu o dom do seu Espírito, nos deu a sua mente, como já falamos, né? Nos fez participantes da sua natureza divina, para que sejamos conforme a imagem do Filho de Deus, para que sejamos também seus herdeiros, né? Que já falamos sobre tudo isso, né? E uma coisa que é bom lembrar também, pelo Espírito nós somos guiados, ensinados, fortalecidos. Paulo sempre orou. Nós vemos na carta aos Colossenses e a carta aos Efésios, que ele orava para que fôssemos corroborados, fortalecidos no Espírito, para, pelo conhecimento de Deus, nós termos o crescimento que Deus quer que tenhamos, né? Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, na virtude e no poder, para sermos capazes também de fazer a vontade de Deus, para levarmos, inclusive, a palavra com virtude. A capacidade pelo Espírito, ele que nos capacita, Paulo diz, nós não somos capazes de pensar por nós mesmos, nem fazemos nada por nós mesmos, e o próprio Jesus diz, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, corte a vara, deixa ela fora, vai secar. A vara da videira ou de qualquer outra planta, o ramo frutífero, se a pessoa cortar, ele não vai frutificar sozinho. Então, tem que permanecer na videira, tem que permanecer ligado com o Senhor. Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Então, nós somos iluminados pelo Espírito, ensinados pelo Espírito, santificados pelo Espírito, regenerados pelo Espírito. Então, temos que andar no Espírito, viver no Espírito. É uma advertência que nós podemos, nesta aula, falar também. Para que sejamos obedientes, temos que ter a capacitação, como o pastor Ítalo já falou, a capacitação do Espírito, para que possamos fazer a vontade de Deus, praticar a palavra de Deus. Porque os homens no passado, eles não tinham dentro de si o Espírito Santo. Eram homens carnais, a lei era santa, justa, boa, mas o homem era carnal. Ele não tinha capacidade em si mesmo, mas por isso que o pecado tomou vulto, não é? E para se tornar bem maligno, e por fim a lei se tornou inútil. Inútil. E foi necessário um novo conserto. Está escrito na carta aos Hebreus, né? Capítulo 7, capítulo 8, fala sobre o novo pacto do Senhor. Então, buscar o poder do Senhor é bom. Buscar sempre ser cheio do Espírito, andar no Espírito, ser fortalecido no Senhor, para que sejamos dignos das bênçãos. A dignidade, a capacitação vem de Deus. É Deus que nos dá. Nós não temos méritos nenhum. Tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Glória a Deus. Pastor Aldo. Essa lição, né, promessas e obediência, essa obediência não é só por um tempo, né? É obediência até o fim. Isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 6, diz, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, essa promessa, ela é para todos aqueles que permanecerem firmes, permanecerem fiéis até o fim, não é? Aqueles que conservarem esta fé, eles vão alcançar as promessas, e como disse a nossa irmã Milde, ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar, não é, a fazer com que estas promessas sejam alcançadas por nós, nos fortalecendo, nos dando graça para alcançarmos as promessas. Ele deseja que alcancemos. Para isso, ele nos dá uma vida de obediência à sua palavra e nos ajuda a isso, não é? É interessante ver como Deus tem interesse em não somente fazer a promessa, mas nos ajudar a alcançar a promessa feita a todos nós. Glória a Deus. Estamos aqui chegando no final da nossa aula, né? E agradecidos a Deus, convidando você, aluno da Escola Bíblica, a continuar um trimestre maravilhoso sobre promessas, obediência. É um tema central da nossa vida cristã, né? Não existe... A salvação é pela graça, mas ela não nos isenta, a salvação não nos isenta da obediência. A obediência é o caminho do salvo, né? Quando Paulo escreve, ele, sendo, pois,
pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas quando Paulo termina de falar sobre a graciosidade da salvação, eles fomos criados para as boas obras. Ou seja, a marca do salvo é a obediência. E principalmente nós que temos promessas, né? Vale a pena obedecer por causa das promessas eternas e por causa de que essas bênçãos têm implicações em todas as áreas da nossa vida, através da justiça, promessa de paz, promessa de alegria do Espírito Santo. As considerações finais, irmã Milton, pastor Aldo, a gente já está chegando aqui na nossa conclusão. Pastor Aldo vai falar? É o seguinte, nós vemos também que nas outras cartas gerais, por exemplo, na carta de Tiago diz, a fé sem as obras é morta. Então, temos que ter a obediência, não prescinde da obediência à vida cristã. E Paulo escrevendo a Timóteo, também ele disse assim, exercita-te na piedade. E ele disse que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a esperança da vida presente e da futura. Então, no novo pacto, as promessas são muito mais amplas, mais gloriosas, maiores, melhores, porque tudo no novo pacto é melhor, porque também o nosso Senhor, o unigênito do Pai, foi quem se tornou o mediador, né? O único mediador entre nós e Deus. E, por isso, ele também, como o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele mostrou para nós a possibilidade de vencermos nele, permanecendo nele. Queremos tão somente agradecer, pastor Igor, por participar desta lição. Nós esperamos em Deus que esse trimestre seja um trimestre muito abençoador e que os irmãos tenham graça no conhecimento e que venham se tornar mais obedientes à palavra de Deus, né, procurando viver uma vida de obediência e vendo o quanto é sério, né, ser obediente, não somente ser um ouvinte da palavra, mas um praticante, aquele que pratica a palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz aí em Mateus capítulo 7, né, que aquele que pratica o que ele diz, o que ele fala, os seus mandamentos, é uma pessoa prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Felizmente, muitos só ouvem a palavra do Senhor, mas não colocam em prática, não obedecem a palavra, né? Mas a palavra é para ser lida, para ser ouvida, mas, acima de tudo, para ser posta em prática no nosso viver diário. Parabéns a todos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical e que esse podcast, que esta lição, que este ensino possa alcançar muitas vidas para a glória do Senhor. Eu deixo também para todos os nossos irmãos que estão participando do podcast, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É no mesmo capítulo que diz, de graça sois salvos, né? Então, nós temos que ter obediência. Graças a Deus, estamos ficando por aqui e saudamos a todos com a paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Amém? Amém. A paz do Senhor para todos.